Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, pela TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Também Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, na TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o telefone 38766146 e também o telefone da nossa produção aqui em São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Cláudia Calandra. Prazer tê-la aqui, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Você é administradora? Sim, sou administradora de empresas e administradora da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. E já há 5 anos faço a gestão da instituição e estamos muito felizes com esse convite. Deixa eu só cumprimentar o Pablo Paucar e depois eu vou pedir detalhes a você da Fundação Oscar Americano. Pablo Paucar. Prazer tê-lo aqui, Pablo. Prazer é meu. Todo meu. Pablo, esse prazer é meu, não é brasileiro. Não, eu sou do Equador. Você é mentor de negócios? É isso mesmo. E este livro, Mentalidade, blinde sua mente para encher seu bolso. Ele foi lançado agora, no mês de fevereiro. Ele já está na lista dos best-sellers da Veja. Diz que só a Bíblia vende mais que ele, é verdade? Muito mais. Como? Ah, não, já fiquei curioso. Eu gostei da parte de encher o bolso. Então, é um processo que começa na mente, acredita? Sim. E que história é essa de deixar de se auto-enganar, que é um dos itens do teu livro? Eu acredito que uma das coisas que... O dia que mudou a minha vida foi o dia que eu aceitei que a responsabilidade dos meus resultados era minha e não do exterior, do governo, da crise, do dólar, dos preços. Quando nós assumimos essa responsabilidade e eu deixo de me auto-enganar ou vitimizar, acreditando que o meu exterior que comanda a minha vida, que a minha economia depende da economia do país, a minha economia depende da minha mentalidade, da filosofia, do que eu faço a respeito. O que acontece para todos. E mesmo assim tem pessoas progredindo e outras não. E disso que aí começa o livro. Quando você deu esse start aí que você está se referindo, você já tinha saído do Equador? Você falou, preciso sair daqui para... Você já estava aqui? Na realidade, eu comecei minha jornada empreendedora no Equador em 93, mas em 95 tivemos um pequeno conflito com o Peru, quase virou uma guerra e a economia ficou bem fragilizada. E foi quando eu quis fazer minha primeira empreitada internacional e eu vim morar em Curitiba. Para quem escreve blinde a sua mente para encher o seu bolso, isso é que eu questiono. Você falou, eu tenho que sair daqui do Equador ou meu bolso vai ficar vazio? Não necessariamente. Quando eu digo blinde sua mente, em relação ao nosso exterior, as opiniões, as críticas, ao meio ambiente, ao que a sociedade diz, ou através de vozes que colocam uma sintonia, que colocam a minha mente numa vibração, num canal de crise, ou num canal de eu não vou conseguir. Bom, e é negativismo. Também, né? Faz parte de. Sim. É um inconsciente coletivo, né? E quando eu abri o caso aqui, né? Eu preciso desse negócio aqui, Cláudia, sabe o que é, né? Colocando o conhecimento, o quadro dos sonhos. Que tipo de sonho é esse? É conseguir visualizar, porque um dos segredos para o sucesso... Mas é o sonho quando você sonha que
quando você está dormindo, Tá dormindo. sonho, ou é o sonho de Não, acordei e falei, eu vou apresentar o programa na TV aberta? Então, tem dois tipos de visão, né? Em inglês é mais fácil, é o sight e o insight. Sim. E esse sonho é aquilo que vem da imaginação, é você ver com os olhos fechados. Como eu consigo enxergar com os olhos fechados? Com os olhos da imaginação. A imaginação coloca na minha mente aquela visão do meu sonho, o que eu quero conquistar. Só que esse quadro dos sonhos, ele é mais fácil, porque ele coloca imagens de como eu quero, como minha vida pode ser. Um livro em branco que eu vou escrevendo. Eu quero esse estilo de vida, esses tipos de férias. Eu quero um filho ou 2 filhos. Eu quero quantos livros eu quero ler. Eu quero conhecimento. Eu quero atividade física. Eu quero saúde. Quais são esse entorno que eu me sinto confortável? Quanto mais clareza eu tiver disso, eu vou nessa direção. E se eu sonhar demais? Em relação a coisas inatingíveis, Isso. Pode virar frustração. Porque é uma coisa que por dentro eu não acreditei. Então é uma montanha tão gigantesca que eu não dou o primeiro passo. Falo, eu não vou conseguir subir. Aí atua ao contrário. As metas e os objetivos têm que ter um tamanho que me desafia, mas que não me frustra porque ele é absurdo. Ele ficou absurdo. O sonho é muito alto. A montanha é muito alta. Talvez eu consigo ver numa neblina, fala neblina, quando você consegue ver 30 metros. Mas eu caminho os primeiros 30, vou conseguir ver mais 30. Então, talvez aquilo que hoje parece absurdo, se eu caminhar um pouco, eu vou conseguir mais certeza que posso dar mais 30 passos. Por que a garrafa d'água? Porque beber água é um dos segredos para ter sucesso na tua área física. Para teu corpo estar bem. Porque a Zenilda deixa aqui a água para que todos aqueles que participam do programa possam usufruir da água e tal. Mas você trouxe a tua, é isso que me chama a atenção, que me deixa curioso. Você trouxe de casa a sua água. Trouxe. Você acreditou que aqui não tivesse água? Não, mas eu já bebi antes. Quando você fica com sede é porque já está desidratado, sabia? Sim. Você só bebe água. Aliás, as pessoas que andam na rua com garrafinha d'água tomando água, tomam água desnecessariamente, né? Porque você só bebe água quando você está com sede. Na verdade, quando já ficou com sede, já é tarde. Sim. Não pode ficar com sede. É que, como você disse, os americanos gostam de vender o squeeze. Vender o squeeze, barbaridade. É verdade. Cláudia Calandra, diretora da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Por que acrescentou a Maria Luísa aí? Antes era só a Fundação Oscar Americano. Não, sempre foi Maria Luísa. Aliás, o machismo brasileiro escondia Maria Luísa. Quando as pessoas querem falar da Fundação, às vezes falam Fundação Oscar Americano é porque o nome dele está mais em evidência, em avenidas e etc. Ele foi um engenheiro importante, né, para o Brasil. Ele participou de várias obras de infraestrutura no Brasil. Onde fica a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano? Então, Vamos estamos lá no Morumbi. Somos, Morumbi acho que onde? um dos primeiros moradores do Morumbi. Não, na própria, ali é o Palácio dos Bandeirantes, está na outra esquina, pertíssimo de nós. Nós somos vizinhos do Palácio dos Bandeirantes. O Oscar Americano fez o loteamento Morumbi há 60 anos atrás. E essa casa, onde é a instituição hoje, foi a moradia da família durante 20 anos. E a Maria Luísa teve uma participação muito forte, né, na decisão do projeto da casa com Oswaldo Bratic e no projeto do jardim que foi feito pelo Otávio Teixeira Mendes. Então, quando eles terminaram os projetos todos e começaram a realmente construir a casa e formar o parque, era com o intuito de morar com a família, porque eles... Primeiro a casa, depois o parque? Isso, mas os dois teriam que se conversar. Então, a arquitetura da casa, ela foi feita de modo a que você, dentro da casa, pudesse ter uma integração com o parque.
Todas as árvores que foram plantadas lá foi feito um viveiro dentro dos 75 mil metros quadrados de área. Elas não surgiram ao acaso. Não, elas foram escolhidas a dedo e o Otávio Teixeira Mendes só recebeu pela árvore que vingou. Então, isso é uma coisa que ninguém sabe, mas eu posso te contar hoje. Ele só recebeu pelas árvores que vingaram. Porque, na ocasião, o Oscar Americano fez bastante... Não, então, mas existe um viveiro, foi escolhido mais de 25 mil espécies de árvore nativa da fauna e flora brasileira, ali é a Serra do Mar, ficar mais simples. E assim... Só ia pagando conforme as árvores iam vingando. Se brotou, recebe. Se não brotou, não recebe. E foi uma coisa curiosa que a gente não conhecia essa parte da história. Depois, quando fomos resgatar algumas coisas... Quantas brotaram? Olha, quase todas, porque ele era muito bom, paisagista, quase todas. O que é lá? O que, além você está descrevendo a casa, o local, o que é? É um museu? Eu preciso contar um pouquinho da história, por isso que eu comecei por essa questão da casa, né? Da construção da casa, o porquê de existir aquela casa e aquele parque. Eles moravam na Avenida 9 de Julho, e aquela casa, que era uma outra mais simples, era a chácara deles de final de semana. Isso mostra um pouco da dimensão de São Paulo, como era há 60 anos atrás. Então, você morava na 9 de Julho, mas tinha uma chácara na Avenida Morumbi. E a fazenda deles... Palácio nem era lá ainda, não era. Aqui no centro de São Paulo. E aí a fazenda deles era no Parque do Carmo, que hoje é o Parque do Carmo, que também foi doado para a cidade, pelo Oscar Americano. Então, quando eles resolveram fazer a casa... O Oscar Americano era engenheiro. Quando resolveram fazer a casa para a família morar, eles saíram lá da 9 de Julho e foram morar onde era a antiga chácara. Quando você fala assim, saíram da 9 de Julho e foram para a Avenida Morumbi, parece uma viagem. Mas né? Era o que era antigamente. Sim, Tanto é que os filhos, que eram 5 filhos, reclamavam, né, para os pais, falavam, puxa, mas antes... Era tão próximo dos amigos, que todos moravam ali naquele entorno dos jardins, e tá no Morumbi era como se você estivesse numa colônia de férias, porque não tinha nada ali, né? Sim. Então, depois construíram o palácio, e que era para ser uma universidade, né? E virou depois a moradia do governador. E eles moraram por 20 anos nessa casa, e quando a dona Maria Luísa faleceu, o doutor Oscar ficou, assim... muito chateado com o que aconteceu, porque alguns filhos já haviam casado e ele resolveu fazer a fundação, instituir a fundação para deixar esse patrimônio para a cidade, para que o nome da mulher dele fosse lembrado. Porque ela, como participou ativamente do projeto da casa e do projeto do parque, aquilo ficou uma coisa com uma representatividade muito grande para eles, família, né? Quando você diz moraram 20 anos na casa, foi de quando a quando, para a gente tentar situar? Entre 1950 até 70. Sim. Porque aí a Maria Luísa morreu em 72, e em 74 o Dr. Oscar Americano instituiu a fundação. E logo na sequência ele faleceu também. Então, aí os filhos assumiram, né, a gestão, e depois de mais ou menos uns 15 anos, a casa foi adaptada para ser um museu, e hoje está aberta já há 40 anos, né? E estamos lá. Então, nós temos... Você está falando de 74, estamos em... 40 e poucos anos já. Números redondos, 40 anos, né? 40 anos. E agora, esse ano, por acaso, fez 100 anos, quer dizer, a Maria Luísa faria 100 anos de idade, até nós fizemos uma homenagem a ela, e fizemos um concerto específico, e uma missa, etc. E, assim, porque a gente acha que é uma... Ela tem uma ocupação constante, com apresentações, a gente já recebeu várias vezes aqui músicos que iam se apresentar lá. Sim, nós temos concertos, né, uma série de concertos que todo ano nós temos uma série de artistas que se apresentam, sempre é música de câmara, porque a família gostava, o Oscar Americano e a Maria Luísa adoravam música clássica.
Então, quando a gente desenvolveu esse projeto de ter esses concertos dominicais às 11h30 da manhã, no nosso auditório, foi pensando no objetivo dele, porque ele, como instituidor, ele deixou instituído o que ele gostaria que a fundação fosse. Então, um museu, um parque para que fosse visitado por toda a... Ele já idealizou Ele já deixou tudo, tudo idealizado, hoje, exatamente, não é? tudo idealizado. Então, para manter a vontade dele, nós seguimos à risca toda a instituição que ele já deixou preparada, né? Inclusive, essa é uma das preocupações atuais nossas, que é a perpetuidade da instituição, para que a vontade dele não seja esquecida de forma alguma, né? Qual é a frequência das pessoas que Bom, procuram a Fundação Maria Luísa Oscar Americano? nós recebemos muitos visitantes estrangeiros, porque tem interesse em saber... Ninguém está ouvindo, brasileiro não vai lá, né? Estrangeiro que vai. Ninguém está ouvindo. Não, a gente. eu vou te contar, assim, por partes quem vai. Mas favor. a maioria são estrangeiros, porque tem interesse em conhecer o nosso acervo, que remete muito à história do Brasil, Império, etc. E estudantes de arquitetura. É a casa da família. Os americanos moravam aí? Eu não estou entendendo nada, eu estou só querendo Tá ouvir entrando, a Cláudia, que está entrando imagem aí um pouco da isso, fundação. Isso. Mas estudantes de arquitetura que vão à fundação para visitar a casa, Sim. porque o projeto é do Oswaldo Bratic, que é um arquiteto super renomado e que fez um projeto muito moderno para a ocasião, porque em 1950 não existiam essas linhas tão retas, era completamente diferente. E hoje essa casa é considerada moderna. Que é o autor da Berrini, é isso? Sim. É o arquiteto que idealizou a Avenida Berrini. Não, esse é o Carlos, filho dele. É filho do... filho do Oswaldo. O nome da família. É isso sim, que a família Bratic, que é muito importante nessa área de arquitetura. E esse projeto dele foi, assim, um escândalo na ocasião, porque em 1950 você fazer uma casa ultramoderna com muito vidro e linhas retas era uma coisa que não existia em São Paulo. E hoje ainda ela é muito visitada por esses estudantes, porque eles ficam assim abismados como que essa casa de 1950 ainda hoje ela combina em qualquer lugar, se você quiser fazer, ainda ela é considerada moderna. Lius Barbosa, prazer tê-lo aqui, Lius. Prazer. Você é rapper? Sou rapper, poeta. Rapper está em moda no Brasil hoje em dia? Tá bastante, faz um tempo já, né? Sim. Desde os anos 90, assim, já é bem difundido. Não tinha a penetração que tem hoje, a divulgação que tem hoje, é isso que eu estou falando. Assim, hoje é bem, de certa forma... Hoje é mais fácil para você. Se você tivesse vindo nos anos 90, você teria que brigar bastante para ter o seu lugar ao sol aí. Exato. É isso que eu falo. Hoje é mais tranquilo. Tá bem mais tranquilo hoje. Tivemos altos e baixos, mas hoje tá bem mais tranquilo mesmo. E você é o Bruno Amorim? É isso. O que você faz com esse violão? Hein? Você é um violão? Algumas coisas, né? Estou acompanhando o Lius. Por Prazer favor, estar aqui. mostra o que você faz com esse violão que o Lius possa... Vamos lá. Qual que é fazer? Garota? Sofisticada caipira que não para, Paris e Pirapora aparecem em sua cara. Careço de muito miolo para decifrar, mas um só coração é necessário para amar. A modelo de aquarela que supera o dicionário. Doçura, nascida sob o signo de aquário. Naquela mesopotâmica maternidade, ela foi batizada com o nome de santidade. A Tupinambá da vila de Piratininga, índiazinha do colégio, inocente
e sem ginga. Trocou o velho traje taipa de pilão formiga pelo moderno modelito de cimento e viga. Entrou para ficar como num passe de mágica, a nova mulher executiva antropofágica, pragmática, devoradora de memórias, caçadora de prosperidades ilusórias, futura genitora de novas revoluções, desvairada que mistura as 4 estações. É a dona da mitologia bipolarizada, Minerva de dia, Lebara de madrugada, sentada em cima do seu capricórnio tropical. Ela ostenta sua natureza artificial, a nobre garota de visão cosmopolita, realização de um sonho jesuíta. Que coisa boa, que coisa boa, a garota da garoa, uma raridade de mulher. Que coisa boa, que coisa boa, sua beleza não é vista pelos olhos de qualquer. Que coisa boa, que coisa boa, a garota da garoa, uma raridade de mulher. Que coisa boa, sua beleza não é vista pelos olhos de qualquer. Parabéns, Lewis Barbosa. Esse tá no novo álbum? Esse tá. Como é que é o nome? Eu Recreio? Eu Recreio, tá em estúdio, né? Ah, você tá fazendo? Tá fazendo, tá em estúdio. E esse é o músico que tá fazendo contigo? O Bruno. Bruno? Um deles, do time Hereditários. Ah, ele é da banda. Da banda. Mas esse Hereditários é escrito de forma diferente. Exatamente. Por que isso? Hereditários tem a ver com criança, né, na linguagem Yorubá. Yorubá. Tal, né? O herê de criança em Yorubá. Em Yorubá, e ligado à ideia que a gente trabalha muito a questão do lúdico, né? Do brincante, lúdico, nosso show e tal. Elementos de contação de história, elementos lúdicos de poesia performática, várias coisas assim. Poesia performática? A gente chama de spoken word, né? Tem um movimento forte, tá, além do rap, de spoken word hoje no Brasil, através dos saraus e dos slams de poesia, né? E os slams são torneios de poesia, assim, no Brasil. Como torneio de poesia? É como uma espécie de... um pouco próximo, assim, do que já ocorre nas batalhas de MCs, né? Só que aí, no caso, é um torneio de poesia. Não, eles criam numa velocidade incrível. Por favor, eu mais próximo. O rap do Macklemore, lá nos Estados Unidos, né? Ele vai criando... Na hora, sim. É na hora. Uma batalha verbal? Isso, batalha verbal, sim. E só que no caso dos slams de poesia, né, não chega a ser rima como o rap, né? Mas são poemas feitos, já escritos pelos poetas, eles recitam na hora e o júri, que é o público escolhido no lugar, acaba dando a nota, né? Isso já trazem pronto, não é como um repentista nordestino que chega... Não, eles trazem o poema. Ele, gente que fala, e ele começa a... Não, mas não é isso? Não, isso tem muito na batalha de MCs, assim, é improvisado. Nos slams de poesia são poemas prontos, já que os poetas... Alguns poetas até... Na batalha de MCs, eles têm mais ou menos preparada a sequência. Geralmente eles escolhem, assim, na hora, já vem... temática, assim, dependendo do lugar, eles trazem algum trecho da rima. Tem uns macetes, assim, que eles trazem na cabeça. O que eu digo é que não é um improviso, é isso que eu estou perguntando. No caso do slam, não chega a ser improviso, são poemas já decorados. O Pablo se entusiasmou com o improviso. Agora você descobriu que não é improviso. Então esse não no caso do slam, não. Agora a batalha de MC já tem toda a coisa do improviso. Também fazer uma poesia de improviso aí... Você nunca foi no Nordeste. Nunca viu repentista. Lá os caras são Fortaleza. Qualquer na cidade praia. do Nordeste, Recife, Estava ontem em Fortaleza? Sim. Eu cheguei não hoje. foi na praia, viu? Aqueles repentistas mas lá? Mas não vi, não. E o músico, como é que faz numa situação dessa? Porque eu vi você com os acordes. Eu preciso que você fique mais próximo. Sim, claro. Não é tão Desculpa, confortável por causa aqui. do violão. Perdão. Não, tudo... Já está em casa. É que aí o problema é que o microfone não é tão sensível a ponto de captar você. Bom, a gente está nesse trabalho aí, junto com o Lewis. É legal. O disco está sendo todo gravado em banda, junto com uma banda de apoio, da qual eu faço parte. Quantos são na banda? São 7. Quem Agora que também tem DJ, Quem são? Né? Quem são? Você lembra? Guitarra, baixo, bateria, percussão.
Tem um DJ. nome. Tem um nome esse pessoal. O que A guitarra tem um nome, guitarra, a bateria tem um nome. Bruno Amorim. O Lios pode falar. A guitarra Teclado, Ralph. Você que está habituado a anunciar. Isso já. É DJ Pedro, né? É DJ Pepeu, né? Vamos pôr os nomes verdadeiros. DJ Pepeu, Bruno Amorim, guitarra, teclado, Ralph, baixo, Elton, percussão, Doga e a bateria é o Thiago e eu no vocal. Só registrando aqui uma informação que nós trazemos da FIPESP toda sexta-feira, o presidente da Câmara volta a defender a aprovação da reforma da Previdência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a necessidade de aprovação da proposta de reforma da Previdência, a PEC 287/16, a fim de ajudar a recuperação da economia no país. A gente precisa falar a verdade olhando olho no olho para voltar a ter emprego, recuperar a renda e ter uma taxa de juros abaixo de 2 dígitos. É preciso, de forma radical, a reforma da Previdência. De acordo com o presidente da Câmara, o déficit da Previdência Social é crescente e inviabiliza investimentos que aprofundam a recessão. A reforma é, para Rodrigo Maia, o caminho necessário para garantir um Estado equilibrado. Segundo Rodrigo Maia, a Câmara vai definir a melhor data para iniciar a votação do texto no plenário. Ainda não há consenso entre parlamentares da base governista e da oposição. São informações que nós trazemos aqui através da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, esta parceria que nós mantemos desde o início do Gente que Fala há 16 anos, né? Só que Rodrigo, o senhor tem que se informar mais. Entra no balanço da Previdência, vai ver que ela não é deficitária, não. Mas procura o balanço da Previdência, tá? Nós estamos recebendo hoje a administradora de empresas, Cláudia Calandra. Ela é diretora da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. O rapper Lios Barbosa e o músico que o acompanha é o Bruno Amorim e o mentor de negócios Pablo Paucar. Eu estou mentalizando o teu livro aqui. O que eu consigo para encher o bolso? Tudo consumo, é o consumo. Eu só penso no consumo. Se eu comprar o teu livro, eu já encho o teu bolso. Precisa ler e depois aplicar. Sabia que esse é um dos maiores desafios? É que aprender te dá prazer e executar te produz dor. Então Repete. Aprender te dá prazer. Então o cara quer ir em cursos, quer ir em seminários, evento, livro, vídeo, curso online. O cara quer aprender muito, mas na hora de fazer, isso produz dor. E aí? Posso simplificar? Ele é louco para aprender a tocar violão, mas o dedo dói quando ele está. Sim, hoje em dia ele já está já tá calejadinho, mas o dedo já aprendeu. O começo Eu estou fazendo um exemplo bem simples, aproveitando o Bruno que está aqui. É esse o sentido da coisa? Eu acredito que num primeiro momento, se você tiver muita paixão por aquilo que você faz, ela flui melhor. Ela supera. Sim, isso, porque quem quer de repente mudar hábitos alimentares e já estudou, eu aprendi, que coisa boa, mas agora boto o prato de carboidratos e vai ter a disciplina de deixar algumas coisas. Ou talvez começa a ler livros. O brasileiro ele não tem muito costume, então produz. Você é gentil, não tem nenhum costume. É verdade. Ok. É verdade. Mas o conhecimento ele te deixa bem. Eu já comprei o livro, já me sinto bem. Agora começar a ler já é outra coisa, outro departamento. E depois aplicar aquilo. Já dói um pouco, né? Já dói mais. Como alguém que conhece essa realidade do Brasil ainda tem iniciativa de escrever um livro e vendê-lo aqui no Brasil? Você sabe que quando eu cheguei no Brasil, em 96, né, quase morri de frio em Curitiba. Primeiro inverno, fui lá morar em Curitiba. E eu comecei a fazer... Não tinha essas oscilações lá no Equador? Não, o Equador... Onde você estava? Por ser linha do Equador, ele Equador. Deveria ser quente, porque é a mesma linha da África. Só que portanto, não tem essas oscilações por causa da altitude. Isso, lá é 2.800 metros. Então é alto, então vem um vento fresco e lá não tem 4 estações. Lá esquenta um pouco durante o dia, o sol é ardido, mas à noite faz frio. E quando eu mudei para o Brasil, eu comecei a fazer um programa de áudios, de treinamento. E esses áudios, eles foram sendo duplicados, né? E o material desses áudios continha essas mensagens que eu aprendi
com certos mentores que eu tive, alguns da América Latina, outros dos Estados Unidos, e que me colocaram nesse trilho na minha jornada empreendedora. E eu comecei a entender muitas coisas que talvez nas escolas não são ensinadas, especialmente desenvolvimento pessoal e um assunto tão complexo como comunicação, como você se expressar, você falar, se fazer entender, e tudo isso faz parte de um mundo empreendedor. E depois veio a ideia de colocar isso num livro, porque eu acredito que isso aqui, daqui a 100 anos, alguém vai tirar a poeira de um baú, pegar o livro, e ainda esses princípios vão fazer a diferença. É interessante, quando nós chegamos juntos aqui na TV aberta, né, nos cumprimentamos, nos apresentamos, e aí a Cláudia se apresentou como diretora da Fundação Oscar Americano, Maria Luísa Oscar Americano. Você imediatamente se interessou pela fundação. Sim, que eu sou estrangeiro, que já quero conhecer. Meu público. Quero ir. Como é que é isso? A reação dele foi maravilhosa. Foi sensacional, até me surpreendeu, porque primeiro iam me perguntar, mas onde é? Mas desde quando existe, etc. Porque existe um desconhecimento até de quem mora em São Paulo, nasceu em São Paulo, não sabe que a fundação é aberta à visitação pública. Qualquer hora que eu chego lá, eu posso... Nós estamos abertos de terça a domingo, Sim. das 10 às 17h30. E o museu fica aberto para visitação. Se nesse horário eu chegar lá, eu posso visitar. Você pode visitar, é cobrado uma taxa de visitante, mas é uma coisa simbólica. E a gente tem muito prazer em receber para poder divulgar que esse era o objeto social do Oscar Americano, deixar a casa aberta para visitação, para que as pessoas possam aproveitar aquilo, toda aquela riqueza que a gente tem ali naqueles 75 mil metros quadrados de área. Porque a reação do Pablo foi fantástica. Foi né? sensacional, eu amei. Amei. Eu só tenho essa curiosidade natural de buscar esse entender e conhecer. Não, e lá é um oásis dentro de uma cidade maluca que a gente vive, e você, quando está entrando na fundação, já te remete a um outro lugar, que não é São Paulo, entendeu? Um dia eu posso falar sobre isso, né? A pessoa pergunta, e São Paulo e tal? Eu falo, não, São Paulo é assim, e aí eu vou ter um assunto espetacular. Não, e lá é maravilhoso porque, como é um ambiente mais fechado, então você não tem uma avalanche de gente andando de bicicleta, passando por cima de você, etc. Skate. Exatamente, não tem isso. O parque é aberto para você fazer uma caminhada. Bicicleta, essas coisas a gente não permite. Mas é super agradável. E tem segurança, né? Que é o mais importante. Luz Barbosa, como é ser rapper? Como é ser? Ser rapper? Olha, é muito contestado? Vou já direto contigo. É muito contestado. Seu tipo de música é muito contestado? Bastante. Bastante. Porque tem uma questão assim no rap que ele é visto de forma geral, assim, né, digamos assim, dentro do senso comum, como uma música que trabalha muito a coisa da contestação social, essa coisa de bater de frente com o sistema, né, falando português claro. Mas existem vertentes diversas, assim, sabe? Dentro do rap, várias formas de você fazer, mas a gente às vezes... A que você cantou aí tem um cunho social muito grande, mas não vai bater de frente com ninguém. Não. Na verdade, a minha escrita, ela foge um pouco, né? Tem algumas coisas que remetem a esse universo, mas ela foge um pouco, né? Coloco algumas questões filosóficas também, algumas letras mais que prestam homenagem, assim, por exemplo, essa música que eu acabei de fazer, Garota da Garoa, fala muito da cidade de São Paulo, né? Mas como se fosse uma relação afetiva, tanto de ódio, né, como de amor. Que São Paulo, a relação com São Paulo é uma relação muito humana, né? A gente tem uma relação de ódio, de amor. Você é paulistano? Sou, nasci e criado no bairro do Ipiranga, Sim. Zona Sul. E então ela fala muito disso, assim, também, né? Tal, e coloca algumas questões também que remetem um pouco a uma outra social. Música, além da que você cantou. Arruma um violão aí. Vamos lá? Eu até pensei que veio aqui beber água toda assim. Né? Não. Vamos que vamos. Por que cruza as pernas? É verdade. Eu acho que ele saber. Fica mais. Até responde para ele, para quem você toca.
Não, eu acho que ele fica melhor Você posicionado não estudou aqui. violão fica... clássico? Não estudei. Mas eu acho que assim ele fica altinho na altura certa, tá bonito. Dá uma pose. Sim, tá legal. Também fica um... É imponente, Fica sério, imponente. Atendeu uma curiosidade. Tá Sim. Há respondido. quanto tempo vocês trabalham juntos? Quantas semanas? Olha, faz pouco tempo. A gente acabou de começar aí a trabalhar junto, mas tá sendo um processo ótimo. Bacana. Muito rico, assim. Outra música. Reunião tribal. Prepare. 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 Prepare seu ori pra originalidade, orientada pela colorida oralidade. Pode ser ioruba ou aramaico, pro santo baixar na forma de um mosaico. Ele estava na pagelança no meio da mata, na batucada lá na casa da tia Ciata, no céu do Mapiá, no culto pentecostal, no verão em Woodstock, no palco com James Brown. Todo baile black tem um pouco de terreiro, e a umbigada renasce no mês de fevereiro. A luminosidade de druidas e griots, através do canto falado se manifestou. Não tá escrito em nenhuma página do Aurélio o que tem no Evangelho. Segundo Dom Cornélios, eu vi um preto velho invisível que trabalha, eliminando o novo delegado Chico Palha. No transe mediúnico o povo transitou entre Aruanda e o quarteirão do Sul. A caboclada dançando na mesma marcação encontrou a chave para as portas da percepção. Mas para fazer parte desse parto natural, tem que descer do pedestal intelectual e saber que só existe uma única verdade, que a sabedoria chama de diversidade. Todo baile black tem um pouco de terreiro. Oba, como é que é, como é que é? Todo baile black tem um pouco de terreiro. Oba, como é que é, como é que é? Você tem um álbum já produzido. A evolução foi criada para a criação evoluir, é isso? De 2012. É. Eu fiz uma quantidade... Foi um disco que eu produzi, né, em 2012 mesmo, no mesmo ano. Lancei em dezembro. Eu sou antigo. Quando você fala eu fiz um disco, eu quero saber cadê o disco. Eu não vi nenhum disco. Então, aí que tá. Isso. Explica. O motivo de eu não ter o disco físico agora, né? Contar a história. Foi um disco que eu produzi por conta própria, trabalho mais artesanal, assim, que eu acabei vendendo de mão em mão, né? Eu ia muitos eventos de rap fazendo. Eu produzi umas 500 cópias e foram só essas 500. Vendendo nos eventos, mão a mão, nos eventos de rap e tal, produzi. Que maravilha, parabéns, porque vender 500 unidades assim, de mão em mão bastante perseverar, né? Não, eu chamo atenção a isso, porque as pessoas acham que, como ele fez um livro, escreveu um livro e tal, e se ele sai e vai oferecendo, e vai conseguindo oferecer esse livro que ele trouxe aqui, que, né, a gente pode mostrar aqui, aí você vendeu 500 CDs mão em mão, né, no Bocalmente, como a gente diz. No Bocalmente. Bocalmente. Maravilhoso. Tete a tete, né? E a internet te ajuda nesse aspecto? Hoje ela ajuda bastante, né? Que, por exemplo, depois que eu vendi esses 12 CDs, eu acabei não fazendo outras cópias, né? Como fez 12, vendeu 12? Não, 12 CDs, eu fiz 500 em 2012 e acabei remetendo o ano. Eu fiz 500 CDs e acabaram. E eu comecei a divulgar na internet, depois eu coloquei para divulgar, depois eu deixei download disponível, as pessoas começaram a acessar e houve uma divulgação maior. Eu comecei a fazer bastante shows depois, nesse período, né? Ainda não tinha banda, né? Era só trabalho solo, né? Era somente eu e DJ. Sim. E entre 2012 até 2014. E a tua agenda de shows? Assim. A tua agenda de shows? Agora a gente está fazendo bastante coisa assim dentro nas casas noturnas, muitos eventos de saraus, né, também, né, de poesias também, eles abrem muito espaço para bandas, eu frequento muitos saraus também, a gente faz bastante. A gente chegou a fazer, inclusive, foi começo de maio, né, que a gente fez no Slam Resistência,
É um evento de poesia que eles ocupam a Praça Roosevelt, toda primeira segunda do mês, umas 500, 600 pessoas, assim, na praça, assim, toda primeira segunda do mês. Vale a pena mesmo. A gente vale a pena. É um evento bom, assim. A gente que acabou fazendo dia 8 de maio, foi numa segunda-feira, né? E alguns saraus, casa noturna também bastante agora, né? Esse momento com a banda, né? Eu comecei esse projeto com a banda fazendo show no passado, né? Então a banda é bem recente, na verdade, assim. Sim. Nos anos anteriores era mais o projeto tradicional de rap. Ele não está ouvindo aí, mas a banda ajuda ou atrapalha? Então, ajuda. Assim, o Bruno gostou. A gente faz o máximo que a gente... Estamos lá para ajudar, mas... Acho que ajuda. A gente está com um time bacana. O Lilson conseguiu foi chamar trabalho, o né? pessoal bem uns 3 anos assim, de olheiro, estudando. Você falando, foi um estudo grande. Mas 3 anos você falando, eu não quero esse pessoal para me atrapalhar. Deixa eu fazer a minha trilha sozinho. Aliás, Pablo, o sucesso atrapalha? Olha, que pergunta interessante. Está aqui no seu livro. Não, o que está ali é conhecimento de fontes erradas pode atrapalhar. Sim. Na verdade, ali eu menciono que nós precisamos desaprender algumas coisas. Porque nós aprendimos de um jeito e é como se nós tivéssemos um óculos e esse óculos é de uma cor verde. E tudo a minha realidade, ela é verde. Aí tem o carro preto, ele é verde escuro. Se ele é branco, ele é verde claro. Mas essa é a minha realidade. Mas aquelas coisas que eu aprendi fazem que eu enxergue a realidade dessa cor. E eu não estou errado, porque essa é a cor que eu estou enxergando as coisas. Mas se eu tirar esses óculos e agora coloco os óculos de oportunidade, porque aqueles outros são de negatividade, de pessimismo, de crise, de dificuldade. É o perigo do sucesso. Isso. É o perigo do sucesso. No seu livro nesse aqui. Parágrafo aí, eu estou falando sobre as pessoas que, de repente, eles se jogam no sucesso em pós de prejudicar outras áreas. Aquela pessoa que, de repente, prejudica a sua saúde, ou ele fica 24 horas por dia naquele modelo workaholic, ou ele não tem limite para esse equilíbrio, né? Para ele cuidar da área mental, da área espiritual, da área física, da área social, cultural, né? Então, essa parte aí, talvez algum modelo de... Especialmente os baby boomers, que é aquela geração americana que nasceu em 45 a 62 ou 65, que entraram nesse ritmo frenético, né? E da bolsa, do Wall Street, daquela loucura toda, e que eles feriram alguns valores. Antes que eu faça algumas perguntas que estão chegando daqueles que acompanham Gente que Fala, o registro da melhor festa junina da Chácara Santo Antônio. A grandiosa festa junina nos dias 10, 11, 17, 18, 24, são finais de semana, 10 e 11, 17, 18, 24 e 25 neste mês de junho, e também dia 1º e dia 2 e ainda 8 e 9 de julho. É na Rua Américo Brasiliense, esquina com a Francisco de Moraes. Renda revertida para o projeto social Gente é para Brilhar, promovida pela Paróquia Sagrada Família. Participe deste evento. Além de ajudar a quem precisa, também poderá se divertir com a festa que terá prêmios e sorteios. Sempre sábados e domingos, das 5 da tarde às 10 da noite. Eu estou recebendo hoje, nesta edição de Gente que Fala, a Cláudia Calandra, que é diretora da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, o rapper Lius Barbosa e o seu músico é o Bruno Amorim. E ainda o mentor de negócios Pablo Paucar, que é autor do livro Mentalidade, Blinde Sua Mente para Encher o Seu Bolso. Aliás, Pablo, Camila de São Bernardo, a história que acontece no filme O Amor é Cego, com o coach Tony Robbins, é possível? Você não conhece? Eu não assisti esse filme. Não assisti. Mas o que o Tony fala, Tony é uma referência incrível, né? Ok, Helena do Morumbi para Cláudia. Cláudia, famosos chás e cafés da Fundação acontecem todos os dias? Tem um horário? Sim. Primeiro acontece todos os dias? Acontecem de terça a domingo,
das 10 às 17h30. É maravilhoso porque você pode ir lá não só para tomar o chá, mas para relaxar e ler um livro ou conversar. Ler um livro sobre... Brasileiro não lê. Exatamente, ler As um livro. pessoas vão até lá para ler? Vão. Leem jornal aos sábados e domingos, levam família, crianças pequenas para conhecer um pouco de natureza. Porque eu acho interessante, às vezes você... É um hábito recente aqui no Brasil. Você entra em livrarias e tem lá os cafés, né? Que é recente. Sim. E as pessoas pegam um livro lá e ficam lendo. Me parece mais pose de intelectual do que realmente absorver a leitura. Faz a música disso. Nós estamos começando a ver que isso está mudando. Ótimo. Está mudando sim. Muitas pessoas lendo o jornal, etc., e mesmo ou consultando a internet as últimas notícias. Olha. Isso é mais fácil. Tá certo, Lios? Aliás, Lios, Lucas de Itaquera, você concorda com o Emicida que diz que os brasileiros são obrigados a ouvir e aplaudir um único gênero musical? Sério? Não sei se o Emicida disse isso, né? Mas sim. É que eu também não posso Lucas, afirmar. Mas... A Beth Carvalho disse que o rapper é para acabar com o samba no Brasil. Então, complicado, né? Bom, então, pegando o assunto, vamos supor assim, realmente, o que o Emicida disse assim, isso, eu acho que é impossível, né, a gente tentar direcionar as pessoas para ter uma única visão, assim, sabe, em relação ao que elas gostam, né? O próprio rap hoje, na verdade, ele trabalha com várias vertentes, né? Mundialmente falando, né, se a gente analisar o rap, ele tem uma capacidade de conseguir assimilar vários outros gêneros musicais, né? Hoje, por exemplo, tem o trabalho de um rapper chamado Rapadura, Chique, aqui no Brasil. Ele faz um trabalho basicamente de fusão de rap com baião, maracatu e o próprio D2, né, fez com samba, outros trabalhos. O Criolo gravou um disco de samba agora, né, na verdade. Agora. Então, acredito que hoje, para a música de modo geral, é bom você ter essa abertura, né? Mesmo que você faça um determinado gênero musical, você foca em um determinado gênero musical, é interessante você ter essa abertura, inclusive para enriquecer mais o seu trabalho, né? Rapper não canta música de outro? Alguns cantam, assim. Por exemplo, eu já vi shows, por exemplo, de pessoal cantando música do Racionais, assim, tal. Sim. Não é muito comum no rap, né? Isso aí eu vejo mais no funk. No funk eu vejo bastante, assim, mas no rap não tanto. Cantando no rap. No rap, não. Não. Rapper não canta a moda do outro de jeito nenhum. Não, tem um isso daí é bem... Como é que é, Bruno? É ímpar isso daí no rapper, né? No rap, porque no samba todo mundo canta, inclusive é uma música de roda. Inclusive, você vê até grupos iniciantes que eles começam a cantar, fazendo show, cantando músicas de outros artistas, exatamente. Né? No rock, e no rap não tem, engraçado. O grupo iniciante é muito autoral. Até essa coisa muito do rap que você citei anteriormente, né, de ser autoral, né, de ser muito da vivência da pessoa. Então, a pessoa acaba mais que focando naquilo que ela quer falar, naquilo que ela quer dizer, que acaba saindo tantas letras que não sobra muito espaço para você falar depois do outro, porque é algo muito pessoal, precisa, né? É algo muito de cronista, né, o rap tem, assim, sabe? Vou falar do meu dia a dia, sabe? Aí quando vai falar do outro, soa para ele uma coisa um pouco artificial, né, eu acho, assim, mas nesse sentido, né? Pablo Júlio da Lapa, o que faz um coach ou mentor de negócio ser melhor que tantos outros? Olha, Júlio, primeiro diferenciar o que é coach e o que é mentor, porque o coach ele vai te direcionar através de várias ferramentas, através de várias técnicas para você conseguir um objetivo específico que você está buscando. Agora, o mentor, ele é um conselheiro, é aquela pessoa que você perguntaria algo da sua vida pessoal, dos seus negócios ou do seu empreendimento, e para que ele seja mentor, ele precisa ter vivência. Então, essa é a grande diferença. O mentor ele tem uma vivência, tem uma trajetória, tem um resultado, e aí ele pode te dar uma opinião, um conselho, um direcionamento, que esse pequeno direcionamento pode fazer a diferença na sua vida gigantesco. Agora, como diferenciar um bom de um não tão bom, isso em todas as áreas da vida, em todas as indústrias e em todos os negócios sempre vai ter os que são muito bons, e isso depende do seu preparo, depende do seu compromisso, depende da sua excelência, do seu nível de cuidado com os detalhes, e sempre vai ter pessoas que vão fazer muito bem feito e outras que vão fazer mais ou menos. Mas, Pablo, bom, eu já passei da idade disso, né? Mas eu procuro um mentor de negócios, né?
Que momento eu procuro um mentor de negócio? Eu acredito que você pode procurar um mentor quando você está com alguma coisa nas mãos, quando você você está sonhando ou com você alguma está em coisa. dúvida sobre no que empreender, ou você já tem uma ideia, mas estão faltando muitas peças. E você precisa de alguém que consiga arrumar esse quebra-cabeça junto com você, conhecendo o que faz sentido. Porque, às vezes, você monta uma coisa que nem fazia sentido, não tem nada a ver com seu propósito. Eu tenho aqui no livro um capítulo que fala sobre o tripé do propósito, onde eu falo sobre uma coisa que você ama, né, que você é apaixonado por uma coisa que você tem talento natural para fazer, e isso que você cria, o que você faz, ajuda muita gente. Quando você consegue essas 3 coisas, uma coisa que você é apaixonado, que você tem talento natural para fazer e que ajuda milhares de pessoas, você está certinho no canal. Talvez você não tenha talento natural, mas como você é muito apaixonado, você pratica, treina, faz até ficar bom. E aí acontece a mesma coisa. Você consegue esse propósito. Supera. Uhum. Supera. O Lil, Jaime do Jardim Bonfilioli, você sofre algum tipo de preconceito como rapper? Atualmente menos que antes, assim. A gente Que teve tipo de preconceito para ajudar o Jaime aí? Então, dentro do pode contexto definir, do ou não? rap, por ser rapper, assim, tem dentro da questão musical, né, que alguns tempos atrás diziam, hoje nem tanto, né, mas diziam que a rap não é música. Foi a primeira pergunta que eu fiz sobre aceitação. Exato, né, tem muito a ver com o que eu disse lá atrás. Em relação à questão de dizer música, de não ser música, ou talvez uma música num nível de qualidade um pouco inferior, né, talvez até falta um pouco de... Por parte desse preconceito, entendimento É mais difícil de você fazer, acompanhá-lo aí, os acordes que você... Sim. O que está acontecendo, na verdade, assim, o Lewis vem com uma proposta que está bem fresca ainda no Brasil, assim, que é esse lance do acompanhamento da banda. Isso tá, por exemplo, eu toco já faz um tempo que a gente está nessa estrada da música, enfim, e... Você tocou tem outros coisas estilos? Também toco. Você tocou antes do Lewis? Toquei. Que estilo? Moda caipira você tocou, não? Não, moda não, mas como toco é que muito você samba. conseguiu Tocar... sobreviver ao assédio? Enfim, né? Mas não, ainda não... Por essa praia ainda não passei, não. Então. Mas, na verdade, é uma coisa muito rica, assim, porque tem a rítmica da fala, né? É muito forte, a palavra e tal. E quando você começa a introduzir também uma questão harmônica, uma questão de melodias, arranjo para sopro, que é uma coisa que o Lewis está pensando bastante. Você põe de sopro aí? O que você imagina enriquece de sopro bastante, né? Trompete, sax. Sax vai casar aí? Não junto, né? Alguns momentos. Casa. Lógico que não é. O negócio fazendo um arranjo bonitinho, ele é um garoto de ouro, ele consegue pôr, ele consegue. Clélia de Moema, quais os critérios de seleção para concertos na Fundação Maria Luísa Oscar Americano? Bom, nós temos um curador musical, o Eduardo Monteiro, que é um super pianista. E, ultimamente, de uns 3 anos para cá, nós temos primado por dar oportunidade a novos talentos. Então, alguns músicos que se apresentam na Fundação são músicos que variam entre 21 anos de idade até 25. São pianistas que estudaram aqui no Brasil ou fora e que são premiados, e a gente gosta de dar oportunidade para esses talentos se apresentarem lá conosco. Como eu me credencio para me apresentar lá na Fundação? Então, você tem Sou que entrar... músico, tenho um quarteto de cordas, como é que eu faço? Você tem que entrar em contato com o curador musical, mostrar seu currículo, seu programa, e a gente não costuma repetir apresentações. Então, por exemplo, se eu cantar uma se vez você só cantou lá, há 4 anos, eu vou te chamar daqui uns 6, porque é uma riqueza que a gente tem, né, de talentos, que muitos não têm oportunidade de se apresentar no Brasil e acabam se apresentando fora, né? Esquecem da gente. E nós, lá na Fundação, a nossa intenção é fazer o contrário, é fazer com que esses talentos se apresentem aqui para o nosso público, que desconhece, às vezes, a questão da riqueza musical que a gente tem, né, disponível aqui, de músicos brasileiros mesmo, às vezes porque estudaram fora e então não são conhecidos.
Mas a nossa intenção é sempre apoiar esses novos músicos, novos talentos, para que eles consigam também ter um aporte em cima do talento deles através da fundação, né? A gente gosta de fazer parcerias e apoiar esses novos talentos. Tem 1 minuto de rap para você fazer aí? Tem. Bruno, dispara, Bruno, 1 minuto. 1 minuto. É a minha vantagem aqui de falar, canta 1 minuto. Ilustríssimo Felicinazzi, Saturnina é minha graça. Venho por meio desta carta escrita à base de bilis negra informar que agora estou além dos muros de morfina desse hospício de Mengueles bosolinos e seu estado totalitário de espírito. Sua cela acolchoada não adormeceu meu nebuloso impulso. Patrocinado por estelas instaladas nesse peito que peita os pitanguis do sentimento, enganei a vigilância e cheguei até o portão. Ali, empunhando meu machado de Assis, arrebentei o cadeado alienista alienante e fugi. Fugi floresta adentro como um retro selvagem de águas profundas, com talentos de um kunta-kinte do humanismo que abre mão desses cardíacos espartilhos moduladores de gente e desses montes executivos que em segredo colecionam ejaculações precoces na mais burra inteligência emocional. Não visto a camisa de força. Valeu, Nilson. Valeu. Tem algum... Como é que eu acho o teu meu trabalho disponível, que eu possa ser o 500º a comprar? Né? Olha, acho que já passou dessa margem. Já acabou. Passou. Agora chega umas 10 mil, né? Por aí. Agora. Como é que eu acho? Bom, vamos lá. Tem... Melhor você digitar no Google. Sim, Lius Barbosa. Lius Barbosa, L-E-W-S, Barbosa com S. E aí você vai ter todas as listas ali das músicas no YouTube, página do Facebook, SoundCloud e Instagram também. Tá ótimo, obrigado. Lá. Pablo, você tem palestra agendada, Pablo? Tenho. Eu vou estar fazendo uma turnê por quase 20 cidades do Brasil. Maravilha. Turnê do Next Level, que seria o seu próximo nível. Todos temos um próximo nível. Qual é o seu? E o site é pablopaucarnextlevel.com. E para as mentorias é pablopaucar.com.br/mentoria. Onde eu acho o teu livro? Está em todas as saraivas, FENAC, Cultura, pelo Brasil. Muito bom tê-lo aqui. Cláudia, qual é o site que eu acesso à fundação? O site da fundação é www.fundaçãooscaramericano.org.br, Fundação Oscar Americano sem acentuação. E todos estão convidados para nos visitar e curtir um pouquinho mais de São Paulo desconhecido. Bruno Amorim, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Oportunidade. A todos vocês que estiveram aqui. Nós vamos participar. Depois você vai cantar no aniversário da Fernanda Capella, que está comemorando hoje, tá bom? Vai fazer um show para ela aqui no final. Estamos chegando ao final desta edição. Estaremos de volta segunda-feira ao meio-dia, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, bom final de semana, até lá.